conhecimentos complementares. E dentro dos conhecimentos complementares, nós temos uma sequência de conteúdos relacionados à NovaCap, tá? E esses conteúdos aqui, essa disciplina responde ali por 30% da sua nota final, né? Então a gente tem 40 pontos nos conhecimentos básicos, 30 nos conhecimentos complementares, que é esse que a gente começa agora, e 50% nos conhecimentos específicos. Desses conhecimentos complementares, nós vamos focar aqui, ó, na Lei 5.861 de 1972. Mas eu quero conversar com você um pouquinho antes. A primeira coisa é conversar um pouquinho sobre a origem da NovaCap. A NovaCap, ela foi criada para construir a nova capital, para administrar a gestão da nova capital. Não é à toa que o nome da empresa é NovaCap. Ela foi estabelecida na época do governo de Juscelino Kubitschek, ali em 19 de setembro do ano de 1956. Então, essa companhia urbanizadora da nova capital do Brasil, saindo, obviamente, a capital do Rio de Janeiro e vindo para Brasília, no Distrito Federal, ela foi criada ali pelo Juscelino Kubitschek. Geda, peraí. O Juscelino Kubitschek, ele era presidente da República, não era? Sim. Então, a relação do Juscelino Kubitschek era com a União. Mas eu sei que a NovaCap, ela é uma empresa pública aqui do Distrito Federal. Isso é porque a NovaCap, hoje, sendo uma empresa, ela tem dois donos. Ela tem o Distrito Federal como dono e a União como sócio. E eu te explico. Deixa eu abrir um outro slide aqui para te mostrar isso aqui, ó. Quando eu falo, pessoal, de uma empresa pública, você sabe que quem estudou já direito administrativo tem uma noção disso, que quando a gente vai falar sobre a estrutura da administração pública, ela tem a finalidade de entregar serviços públicos à população. E que essa administração pública, ela vai ser dividida entre a administração direta, que vai ter ali os seus órgãos públicos, que é exatamente os poderes, os entes federativos exercendo o poder que a Constituição lhe dá. Se você pegar aí a Constituição Federal, você vai ver que os poderes, eles estão divididos, constituídos em cada um dos seus entes. Nós temos no governo federal poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, no estado, nos municípios, cada um tem a sua peculiaridade ali. Não é aula de direito administrativo nem de direito constitucional aqui, então não quero entrar nisso aqui. Mas dentro da administração pública, nós temos a administração indireta, que são pessoas que serão constituídas com finalidade específica. E nesse caso, lá atrás, o Juscelino Kubitschek, ele criou essa empresa pública com a finalidade de fazer essa gestão do processo de construção da nova capital. Por quê? Talvez muitos de vocês são de Brasília, mas muitos não são. Brasília foi construída do zero. Tinha o projeto para acontecer Brasília, e aí a gente é goiano do quadradinho, né? Tinha um projeto para que um dia fosse construída uma nova capital, e essa nova capital seria construída, então Juscelino Kubitschek embarcou nessa daí e foi construir isso. Só que você tem que entender que para construir uma capital não é assim, vou construir uma cidade. Pessoal, tem todo o processo de infraestrutura da cidade. Tem todo a parte de urbanização, o planejamento de uso do solo, todas essas divisões. E aí, para fazer isso, não é tão trivial. Então, ele achou por bem, pensando juridicamente, constituir uma companhia urbanizadora para a construção da nova capital do Brasil, a NovaCap. Durante esse processo, ela que tinha essa finalidade, isso aqui pode cair em prova, de gerenciar e coordenar a nova Constituição de Brasília, teve a sua efetividade. Brasília foi inaugurada, mas se observou que depois da inauguração de Brasília, ainda era necessário ter uma empresa pública para gerenciar todo esse processo de desenvolvimento. E foi aí que, apesar de ela ter sido criada com uma finalidade específica, você sabe que quando a gente vai falar de empresas públicas, elas podem ser criadas para prestar serviço público ou para explorar atividade econômica. Só que
construir não era só para coordenar a construção da nova capital, pronto, perdeu a sua finalidade. Nós tivemos até algumas empresas públicas aí no processo do Brasil que foram criadas só há um tempo. Teve uma empresa pública que foi criada só para administrar a Copa do Mundo no Brasil e as Olimpíadas. Beleza, passou a Copa do Mundo, passou as Olimpíadas, ela perde a sua finalidade. Mas a nova CAP tinha uma finalidade definida? Tinha a finalidade definida. Mas depois eles falaram o seguinte, vamos manter ela para que ela continue fazendo toda a gestão desse processo de urbanização da capital do país. Então, mesmo já tendo cumprido a sua finalidade, que era inaugurar, ela permaneceu. Tá? Ela permaneceu ao longo do tempo e ao seu futuro emprego, fala amém aí nos comentários. Hoje nós temos uma empresa pública e as empresas possuem sócios. No caso dessa empresa pública, nós temos ali o Distrito Federal, que segundo o Estatuto da Nova CAP tem 56,12% das ações da Nova CAP, e a União, que tem 43,48% desses valores, tá? E na criação aí foi incluído um capital social. Geda, isso cai em prova? Sim ou com certeza? Com relação à transferência da capital brasileira e à construção de Brasília, julgue os itens subsecutivos. A companhia urbanizadora da nova capital, a Nova CAP, foi construída pelo governo federal para planejar e executar a construção de Brasília em seus diversos aspectos. Gabarito da questão do CESP aí, certinho, gabarito certo, que é essa finalidade. Então a primeira coisa que ele vai te perguntar em prova. Só que aí, depois passada dessa finalidade, eles começaram a repensar como que eles iriam organizar as finalidades e outros itens dentro do Distrito Federal, dentro de Brasília. E aí, a partir daí, em 1972, temos a lei, que é essa lei que cai no seu edital, que é a Lei 5.861, de 1972, que vem com a autorização de desmembramento da nova CAP. Ele autoriza o desmembramento da nova CAP com a alteração do seu objeto e a sua constituição para trazer uma nova empresa chamada Nova CAP, uma nova empresa pública. Então, ele pegou, já tinha a Nova CAP, ele olhou para as atividades da Nova CAP e ele percebeu que algumas delas deveriam ser distribuídas, transferidas para uma nova empresa que ele chamou de Terra CAP. E talvez até você ache estranho, mas essa lei, ela vai trazer, inclusive, competência para os dois, atribuições para os dois, a finalidade do governador do Distrito Federal nas duas empresas públicas, na Nova CAP e na Terra CAP. E vamos ver como é que isso aqui está construído. Ó, o parágrafo primeiro, ele diz assim, ó, a companhia urbanizadora da nova capital, Nova CAP, terá por objeto, isso aqui você precisa memorizar, ó, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. O que é que ela vai fazer? Já coloca aí, essa finalidade está esquematizado mais na frente, aqui ó, mas o que você vai ver, ela vai cuidar da urbanização e da construção civil que for de interesse do Distrito Federal. Então tá aqui esquematizadinho. E isso ela pode fazer diretamente ou por contrato com outras entidades. Geda, fazer diretamente é o quê? Ela vai lá, tem uma construção para fazer, tem um serviço de urbanização, ela tem os seus funcionários, tem todo o seu processo e ela pode ir e executar diretamente essa atividade de urbanização ou de construção civil. Ou ela pode fazer o seguinte, não vale a gente fazer não. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos contratar uma outra empresa, uma outra entidade, que pode ser entidade pública ou entidade privada, pode ser uma outra empresa pública ou um outro serviço público para isso, ou ele pode contratar um particular para fazer isso aqui. E aí, você olhou aí no seu edital que também vem muito forte a parte de licitações públicas. Você notou que no seu edital a parte de licitações públicas vem muito forte, ó.
nós temos tanto o regulamento vigente aqui, ó, de licitações e contratos da NovaCap. Se você for lá na parte específica, 50 pontos aí da sua prova, olha lá na parte específica, ó, dentro da parte de administração, olha aqui no final, a lei 14.133, que é a nova lei de licitação e contratos aí. Por quê? Muitas vezes a opção dentro da NovaCap é contratar. E as contratações dentro do serviço público são feitas por licitação. Então é provável que depois de você aprovado lá, no seu cargo aí, você vá atuar, né, dependendo da área que for, em algum momento com licitações, porque a NovaCap faz isso com alguma frequência. Geda, você acha que tem risco disso cair em prova? Sim, com certeza. Dá uma olhada aí nessa questão. Então, o tempo inteiro, a maneira de você aprender legislação é assim. Você vê a legislação, esquematiza nesse formato que eu estou fazendo aqui e depois vai tentar abstrair isso da forma como ela vai cair em prova, tá? Qual é o principal objeto da companhia urbanizadora da nova capital do Brasil, a NovaCap, de acordo com a legislação pertinente? Então vamos lá. Aquisição, permuta, alienação, locação e arrendamento de imóveis na área do Distrito Federal ou em qualquer parte do Distrito Federal. Primeiro, que a atuação da NovaCap é dentro do Distrito Federal, mas essa é a principal finalidade dela. Vamos analisar os outros itens. Execução de atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, oneração ou alienação de bens, assim como realizar a infraestrutura e obras viárias do DF. Você vai ver já já que isso aqui é atribuído a uma outra pessoa. Mas qual é o principal objeto da TerraCap? Execução de obras de urbanização e construção civil. Não esquece isso, que vai estar na tua prova. O item C, execução de obras e serviços de urbanização, construção civil, de interesse do Distrito Federal, podendo fazer diretamente ou através de contrato com entidades públicas ou entidades privadas. Tá lindo, tá bonito, aí é o nosso gabarito da questão. E toma cuidado, porque às vezes ele pode dizer aqui, ó, somente diretamente, ou ele pode dizer somente através de terceiros, e aí você tem que lembrar que ela pode fazer diretamente, ou ela pode fazer através de terceiros com contratos. No item 3 diz assim, desenvolvimento e implementação de transporte público. Não. O item E diz realizar pesquisas geológicas e ambientais exclusivamente dentro do território do Distrito Federal. Não. Gabarito da questão, letra C de C vai passar. Então, quando a gente vai olhar para essas funções da NovaCap, em urbanização e em construção civil, tem mais alguns detalhes que a lei traz para a gente, a Lei 5861. Ela diz assim, ó, cabe à NovaCap o gerenciamento e execução de obras de construção civil de interesse do Distrito Federal, né, que a gente já falou, diretamente ou por contrato. Beleza? Bem como a prática de todos os demais atos concernentes aos seus objetivos sociais, os quais poderão ser executados em qualquer parte do território nacional, observadas normas orçamentárias e financeiras. Geda, quais podem ser esses outros demais atos? Pessoal, outros tipos de ação que a NovaCap vai estabelecer, inclusive você vai estudar isso dentro do regimento interno e lá no Estatuto Social, que são outras finalidades, atividades que a NovaCap pode fazer, esses demais atos a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. Mas ela tem ali uma outra atividade, que é a fiscalização de obras públicas, de infraestrutura, mediante celebração de convênios e contratos com órgãos e entidades da administração direta e indireta e com organismos internacionais para prestação de serviços técnicos. Então, ela pode fazer outra atividade, ó, esse papel aqui de fiscalização. Então, vamos começar a sistematizar isso aqui, ó. Nesse caso aqui, nós temos gestão de obras públicas que ela pode fazer. Nós temos a execução de obras de construção civil. Essa execução. Nós temos também o papel de fiscalização, tá? Dessa obra. E também nós temos toda a parte de estudo
e projeto. Ou seja, planejamento dessas obras. E aí, se tiver alguém aí que vai fazer a parte de engenharia, de arquitetura, tá muito afeito nisso aqui, tá? Mas o que você precisa entender, em linhas gerais, essa finalidade, porque são essas finalidades que vão estar em prova. Porque o desenvolvimento de estudos e projetos estão aí dentro da missão da nova CAP. Beleza? E aí, você viu que a finalidade dessa lei, da lei 8.000, deixa eu até pegar aqui ó, o caput dela, vamos ficar com ela aberta o tempo todinho aqui, até a gente conseguir pegar, você conseguir aprender aí, até te recomendo, né, que tem no slide também, mas crie essa intimidade com a legislação, tá? Crie essa intimidade com a legislação, que isso aqui vai fazer você conseguir a sua estabilidade mais rápido. Entendeu? Ó, autoriza o desmembramento da nova CAP para a criação e a criação de outra empresa, que é essa outra empresa, TerraCap. Se você pegar aí, ó, o artigo 2º, ele vai dizer assim, ó, o governo do Distrito Federal é autorizado a construir a TerraCap. Preste atenção no seguinte, a expressão aqui é autorização. Porque quando a gente está falando de empresas públicas, tem questão de prova dizendo que lei X cria a empresa pública específica. Não, a lei autoriza a criação dessa empresa pública específica, tá? Mas isso aqui está esquematizado. Então o que ele faz? Ó? Traz a TerraCap para suceder a nova CAP em algumas das suas atividades. Geda, que atividades são essas? Se nós pegarmos a lei original, que foi a lei 2.874, dentro das finalidades da TerraCap lá, tinha aqui, da nova CAP, tinha que a nova CAP tinha uma das suas missões, a aquisição, permuta, alienação, locação e arrendamento de imóveis nas áreas do novo Distrito Federal. Porque ele está falando novo, porque essa lei aqui ainda não existia, nessa lei aqui o Distrito Federal ainda não existia, estava sendo construído. Ou em qualquer parte do território nacional, para os fins previstos nessa lei. Isso aqui era missão da nova CAP até então. Todo esse processo de compra, de venda, de permuta, de locação, era atribuição da nova CAP. Aí nessa lei específica que a gente está estudando agora, em 1972, ele cria a TerraCap. E ele fala, TerraCap, você vai assumir algumas responsabilidades que são da nova CAP. E aí ele começa dizendo, olha, a partir de agora, a TerraCap vai fazer execução de atividades imobiliárias. Pessoal, o que uma imobiliária faz? Ela vende terreno, ela compra terreno, ela aluga terreno, ela faz cessão de terreno, ela faz um monte de coisa. Você sabe que a TerraCap, hoje no Distrito Federal, é quem faz as licitações, os projetos, os chamamentos públicos para venda de terrenos dentro do Distrito Federal. Então ele transfere essa responsabilidade para a nova empresa, TerraCap. Então ele vai falando que ela tem essa função de fazer atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, como objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação ou alienação de bem. G do que é alienação? Alien. Entregar para terceiro, venda, tá? E o item 2, realizar obras de infraestrutura e obras viárias vinculadas às suas finalidades essenciais. Pausa. Ele tanto autoriza ela a fazer atividades, mas também autoriza a nova empresa TerraCap a fazer obras públicas. Então, cuidado para não confundir na hora da prova, porque tanto a nova CAP executa obras de urbanização e outras obras de construção civil, mas a nova CAP faz isso e a TerraCap também vai fazer obras viárias, obras de infraestrutura de acordo com as suas finalidades essenciais, tá? De acordo com as suas finalidades essenciais. Já disso cai em prova? Sim ou com certeza? Olha aqui essa questão aqui, ó. As terras públicas rurais e urbanas do Distrito Federal que não sejam propriedades da União são administradas de acordo com as políticas governamentais pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital. Pessoal, essa gestão das terras públicas do Distrito Federal é feita pela nova CAP? Não. A Lei 5861 de 1972 cria uma nova empresa chamada TerraCap para fazer a administração desses bens, fazer todo o papel
imobiliário para o Distrito Federal. Gabarito da questão, erradinho, tá? Gabarito da questão, errado. Então, vamos continuar aqui, avançando em cima desse conteúdo. Aí ele vem falar um pouquinho mais nessa lei sobre a TerraCap. Olha na minha fuça, na minha face, na minha face. Essa aula aqui é extremamente importante porque tem vários momentos, principalmente por as duas terem um nome parecido, por uma ter nascido de dentro da outra, que ele vai tentar trocar atribuições na hora da prova. E aí você vai ter que se ligar nisso aqui. Vou até fazer um quadrinho para você aqui, ó. Vou até fazer um quadrinho, tem outro quadrinho aqui mais à frente. Nesse quadrinho, não, vou melhorar, vou botar nesse quadrinho aqui. A NovaCap, ela vai fazer atividades, principalmente de urbanização e de construção civil. E a TerraCap, principalmente atividades imobiliárias, gestão das terras públicas do Distrito Federal, tá? Obras, atividades e obras de urbanização e a TerraCap diretamente atividades imobiliárias. Pode a TerraCap fazer construções, obras? Pode. Ela pode fazer obras viárias e obras de infraestrutura, mais infraestruturas que sejam essenciais à sua atividade, tá? Que sejam essenciais às suas atividades. Então, bora aqui. A TerraCap poderá celebrar também, dentro desse processo, tá? Só conferir aqui certinho. A TerraCap poderá celebrar contratos, convênios com a administração direta e com outras entidades compreendidas na administração indireta do Distrito Federal. Ela conseguindo, para atingir os seus objetivos, trazer outras empresas para dentro dessa estrutura, tá? E aqui ele estabelece, ó, o capital inicial, e aqui é questão de prova, tá? É questão de prova, já caíram várias questões de prova, perguntando sobre o capital inicial da TerraCap. Geda, como assim capital inicial? Não foi estabelecida a TerraCap como uma empresa pública, saindo de dentro da NovaCap? Então, a partir daqui, eu preciso dizer o que essa empresa vai ter de recurso para trabalhar. Eu preciso dizer como que serão conduzidos e construídos o patrimônio dessa empresa para ela conseguir atingir a sua finalidade. Então, inicialmente, a TerraCap coube 51% ao Distrito Federal, e até hoje é assim, e 49% à União. Então, o Distrito Federal, aqui, né, tendo a maior parte, tendo o controle, com 51%, e a União com 49%. E ela diz que esse capital inicial, tá, que vai caber 51% ao DF e 49% à União, ele será representado pelo valor dos bens que eles forem incorporados por desmembramento do patrimônio da NovaCap. Geda, me explica isso aqui. A NovaCap já tinha um patrimônio específico e as suas finalidades. Então ele fez o seguinte, vou criar uma nova empresa chamada TerraCap, então eu vou pegar uma parte desse patrimônio aqui, vou desmembrar esses bens e vou fazer uma transferência de uma empresa para outra empresa. E esses bens farão parte da nova empresa e vão trabalhar ali para desenvolvimento desse processo. Inclusive, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui no decorrer do nosso curso, tá? Bem como por recursos transferidos à nova empresa. Então, teve a transferência de bens e teve a transferência também financeira na incorporação inicial do capital social, tá? No tocante, beleza, Geda? Entreguei bens, entreguei recursos financeiros e recursos materiais, mas se não tiver gente lá para administrar, resolve alguma coisa? Não, por isso que eles estão fazendo um concurso para te contratar. E ele diz assim, ó, no tocante ao pessoal que ele for distribuído e cujos direitos são resguardados, a TerraCap substituirá a NovaCap de pleno direito nas relações de
emprego. O que ele está dizendo aqui? Ó? O seu Zé do Pão trabalhava aqui na Nova Cap. Já estava lá trabalhando na Nova Cap. Eu nem botei ele em formato de dinheiro, né? Vou botar o seu Zé do Pão aqui. Ó. O seu Zé do Pão estava lá trabalhando na Nova Cap. Quando o seu Zé do Pão dá a criação da Terra Cap, o seu Zé do Pão sai daqui da Nova Cap e agora vai trabalhar na Terra Cap. Beleza? O que esse artigo está dizendo? Que a partir desse momento, o vínculo deixa de ser com a empresa anterior e vai passar a ser com a nova empresa. Por que você tem que ficar ligado nisso aqui? Porque em muitos casos, principalmente de cessão de servidores, o vínculo permanece no órgão original que a pessoa pertence. Lá na empresa ou no órgão público original e a pessoa é cedida. Nesse caso aqui, ele fez uma transferência, ele fez uma distribuição e já a nova empresa assume tudo que implicar, tá? De relação ali com da empresa anterior, que seria o da Nova Cap. Tem outro detalhe que eu não quero que você confunda, que eu já vou trazer lá do Estatuto Social da Nova Cap para cá. Deixa eu abrir o Estatuto Social aqui para você se acostumar a fazer consultas diretamente. Estatuto Social da Nova Cap. Esse aqui, a última versão que nós temos. E aí vamos aqui, ó, descer um pouquinho nesse Estatuto Social. E lá nesse Estatuto Social, eu quero fazer uma consulta com você no artigo 5º. O artigo 5º diz assim, ó, essa seção fala sobre capital social e os recursos. E ele diz, ó, o Distrito Federal e a União deterão, respectivamente, 56,12%, o Distrito Federal, e 43,88% a União. Então, quando a gente vai olhar esse capital social da empresa inteira, da Nova Cap, o Distrito Federal tem 58,12% e a União 43,88%. Por que eu quero que você guarde isso aqui? Tira um print dessa tela e guarde isso aqui para revisar no final da prova. Porque, obviamente, o examinador vai tentar confundir você com o que acontece na Terra Cap, que é uma nova empresa pública, tá? Uma nova empresa pública. Lá nessa nova empresa pública que foi criada, 51% do Distrito Federal e 49% da União. É diferente, cérebro, tico e teco. Presta atenção para não cair nessa pegadinha na hora da sua prova. Por isso que eu estou deixando aí bem esquematizado para você. Bora ver na questão. O Decreto-Lei de 1967 foi um grande marco na reestruturação da administração pública federal brasileira. Considerando o disposto nesse decreto, analise as alternativas abaixo e assinale a opção correta. Ele quer a correta aqui, tá? Na letra A Companhia Imobiliária de Brasília, a Terra Cap, possui 49% do capital da União e 51% do capital no Distrito Federal. Logo, não pode ser uma empresa pública. Aí estragou tudo agora, né? Estragou tudo. Ele disse que só pelo fato de o Distrito Federal possuir aí dois donos, ele não pode ser uma empresa pública. Estragou tudo, a questão estava vindo tão bonitinha, tudo certinho, mas o examinador vai fazer isso aqui com frequência com você. A segunda coisa, o item B, ele diz assim, ó, a empresa de economia mista deve ter o seu capital aberto. Toda empresa de economia mista deve ter 100% do seu capital aberto? Não, mas a maior parte desse capital tem que ser público, tá? Uma sociedade de economia mista, tá? O item C. Uma empresa pública pode ser criada por meio de decreto. Não, nós temos a autorização, aquilo que eu te falei, tá? De criação de uma empresa pública feita por lei específica e depois ela vai ser criada por outro instrumento que vai ser colocado. Isso aqui eu estou complementando porque tem aqui, se eu trouxe a questão, estou indo comentar a questão inteira. A letra D diz assim, ó, empresas públicas
podem assumir quaisquer formas admitidas em direito. Sim, tá? Lembrando só que as sociedades de economia mista vão atuar aí, vão ser constituídas em forma de sociedade anônima, tá bom? Então, gabarito da questão, letra D de dar para passar. Na letra L ele diz assim, ó, o aporte de recursos públicos para aumento de participação acionária em empresas estatais não financeiras depende de prévia autorização legislativa e não depende. O restante da questão está todo em cima de direito administrativo, na parte de gestão da administração indireta, tá? Mas eu trouxe essa questão aqui, ó, porque para você ver, já caiu, tá? Já caiu. E mesmo tendo dois donos, a União e o Distrito Federal, a Terracap pode sim ser uma empresa pública, beleza? Aí na administração indireta, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui fazendo o nosso melhor. Para tu que tá aqui comigo, como é que tá aí a aula? Fala comigo, bebê. Tá fluindo? Tá conseguindo entender? Como é que é o seu local que você vai trabalhar no Future? Como é que tá aí a aula? Tá conseguindo absorver? Tá conseguindo entender direitinho? Fala comigo se tá fluindo aí, se você tá conseguindo se desenvolver bem aqui nesse nosso tópico. Tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Questionamento? Manda aí nos comentários. Letícia disse que tá ok. Eu mandei, tá? Pro pessoal que tá perguntando aí, eu mandei o material lá no grupo, tá? Eu mandei o material lá no grupo de vocês, mandei antes os slides. Inclusive, esses slides são slides que vocês vão usar aí para fazer as revisões específicas de reta final. Já estão todos esquematizadinhos, já está tudo bonitinho aí. Inclusive, eu já vou dizendo aqui para vocês quais são as partes, quais são os pontos mais importantes. Tá ótimo, tá ótimo. Suave na nave, mole igual sopa de minhoca, né? Então, vamos continuar. Vamos lá continuar falando aqui. Deixa eu botar aqui para gravar. Então, simbora. Continuando aqui a nossa aula sobre a Lei 5.861, que autoriza a criação da empresa da Terracap, pegando atribuições da Nova Cap, tá? Nessa lei, ela diz assim, ó, que nessas empresas vai competir ao governador do Distrito Federal. Então, naquele momento de criação da empresa, ele diz, olha, o governador do Distrito Federal, ele vai designar uma comissão que vai proceder ao inventário e avaliação dos bens da Nova Cap. Por que eles tinham que fazer isso aqui? Porque parte desses bens seriam desmembrados e iriam ser transferidos para a Terracap, tá? Designar o representante do Distrito Federal, que convocará a Assembleia Geral de Constituição da Terracap. Quando a gente estiver lá no Estatuto Social, eu te explico um pouquinho sobre o papel da Assembleia Geral e a sua principal função dentro das empresas públicas, né? Você sabe que o edital também trouxe aí o Estatuto das estatais e a Assembleia Geral é o órgão máximo nas estatais que vai fazer a decisão ali. A gente vai conversar sobre isso aí um pouquinho mais para frente, tá? Mas ele vai designar o representante do DF que vai convocar essa Assembleia Geral e também ele vai aprovar a distribuição de pessoal da Nova Cap para a Terracap. Geda, que distribuição é essa? Essa daqui, ó, a transferência do seu Zé do Pão, que antes trabalhava aqui na Nova Cap, mas foi transferido para Terracap. E aí, o governador que tem essa finalidade aí de aprovar essa distribuição em prova. Geda, você acha que isso cai em prova? Sim ou com certeza? De acordo com o texto legal, as atribuições envolvendo a Nova Cap e a Terracap, todas as seguintes são competências da autoridade mencionada, né, que é o governador, exceto o item 1, designar a comissão responsável pelo inventário e avaliação de bens da Nova Cap. Beleza, já está aí na função do governador, tá? O item B, escolher o representante do Distrito Federal que convocará a Assembleia Geral para a constituição da Nova Cap. Item certinho, ele quer a falsa. O item C, aprovar a distribuição do pessoal da Nova Cap entre Nova Cap e Terracap. Aquela transferência, ele vai aprovar essa transferência, essa distribuição certinho, tá? A resposta errada tem que estar na D, senão a gente anula a questão. Item D, determinar as políticas de gestão financeira e investimentos de longo prazo da Nova Cap. Isso não está expresso na Lei 5.000
861 de 72, tá? Que são essas três finalidades aqui. Se ele queria errada, a letra D